Olá, tudo bem? Eu recebi muitos comentários, tanto no vídeo em que eu anunciei que eu não sou mais espírita, quanto no vídeo de apresentação do meu novo canal. É claro que eu não posso responder a todos esses comentários, são centenas. Então eu selecionei alguns. É claro, isso já era esperado, que eu recebi muitas críticas. Mas quem se expõe, como eu me exponho, está sujeito a isso. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já disse em outras oportunidades. Desde muito cedo eu aprendi a receber com naturalidade as críticas e os elogios relacionados às ideias que eu exponho. E não fico ofendido nem magoado com as críticas, pois eu tenho convicção de que a pessoa que me critica, ela está me criticando apenas porque eu penso de modo diferente dela. Muitas pessoas que me elogiavam quando eu era espírita, quando eu defendia o espiritismo, agora me criticam duramente. E da mesma forma eu não fico orgulhoso, não fico faceiro, não fico todo pimpão por causa dos elogios que eu recebo. Quase sempre os elogios que eu recebo são mais ou menos nesse tom. Parabéns, você falou exatamente aquilo que eu tinha vontade de falar. Ou então, parabéns, você pensa como eu. Quem faz um elogio como esse, na verdade, está elogiando a si mesmo. Como eu penso de modo semelhante a essa pessoa que me elogia, então ela conclui que eu devo ser muito inteligente e mereço um elogio. Mas é claro que isso são coisas do ser humano. Muitas pessoas acham que eu passei por um problema grave, embora eu tenha tentado deixar claro no vídeo que o que aconteceu foi a culminância de um processo, apenas a culminância de um processo longo. Eu disse no vídeo que isso vinha acontecendo, eu vinha percebendo algumas falhas no espiritismo há mais ou menos uns 2 anos e meio. Não aconteceu nada de grave. Até o ano passado, 2016, eu trabalhava em 2 centros espíritas. Em alguns períodos eu cheguei a estar 5 dias por semana dentro de um centro espírita. E eu posso assegurar a você que eu só fiz amigos nos centros espíritas. Posso assegurar a você que eu sou benquisto por todas as pessoas com quem tive a honra de conviver nesse meio espírita. E também não aconteceu nada de diferente ou de negativo na minha vida particular. Na verdade, minha vida particular nunca esteve tão boa, tão calma e tão rica em muitos aspectos. Então eu preciso ficar bem claro que eu não tenho mágoa de absolutamente ninguém no meio espírita. Seja de alguém com quem eu tenha convivido pessoalmente, seja em relação a alguma figura ilustre. Eu compreendo que algumas pessoas se choquem com as críticas que eu tenho feito e que vou continuar fazendo. As pessoas se chocam porque talvez não estejam acostumadas a ver críticas dentro do meio espírita. Eu acho necessário fazer esse tipo de crítica. Eu descobri coisas importantes a respeito do espiritismo, coisas que desconstroem grande parte daquilo que eu aprendi no espiritismo. E a partir dessa constatação eu me sinto no dever de divulgar isso, um dever, uma coisa íntima. Evidentemente você não é obrigado a pensar como eu, mas é isso que eu sinto, e por ser isso que eu sinto, é isso que eu farei. Outras pessoas me diagnosticaram como bons espíritas, como invejoso. É claro que eu, como todo mundo, tenho algumas características que podem ser consideradas como falhas de caráter, mas a inveja definitivamente não é uma delas. Mas, vamos lá, se eu tivesse inveja de alguém, se eu sentisse inveja em relação a alguém, seria porque eu desejaria possuir algo que esse alguém tem, ou porque eu gostaria de ser como esse alguém é. Acontece que eu não gostaria de ser como essas pessoas que eu tenho criticado,
E também não gostaria de possuir nada que elas possuem. Eu gosto de mim. Gosto da minha vida. Assim como é, assim como está muito bom assim. E aqueles espíritas mais bitolados, eles acham que eu estou obsediado. O que é a sabedoria espírita? Eu me refiro a eles como bitolados, mas isso não é de maneira alguma uma tentativa de ofender. As pessoas são muito suscetíveis. Nós falamos bitolados porque eles estão dentro da bitola, de acordo com a bitola, de acordo com a medida apropriada, e apropriada nesse caso, a compor um rebanho dócil e obediente, que é o que todas as religiões querem. E eu devo dizer a você que obsessão, da maneira como é entendida no meio espírita, muito provavelmente não existe. Claro que eu não vou tratar desse tema agora, nesse vídeo. É um assunto longo, complexo. Mas quando Kardec começou os seus estudos, meados do século XIX, não sabia quase nada a respeito do subconsciente. O que os espíritas acham que é a obsessão quase sempre é causado por problemas emocionais, quase sempre. E eu venho falando isso há algum tempo, não é de hoje. O problema não é causado pelo diabo, pelo demônio ou pelo espírito obsessor. O problema está dentro de nós. E a solução também está dentro de nós. Então, sem ressentimentos. Outro comentário muito recorrente foi em relação à minha aparência. As pessoas me acharam carrancudo, triste, acabado. Não estou sorrindo. Tem temas que não são temas que despertam sorrisos. Se eu estou criticando alguma coisa, com ênfase, sentindo a crítica que estou fazendo, como é que eu vou estar sorrindo? O Guilherme Salles escreveu isso. Morel, por favor, antes de fazer as suas observações ou críticas contra o Espiritismo, faça vídeo explicando melhor em que você acredita e como chegou às conclusões para podermos entender. Vou seguir o seu novo canal, mas acho que com um vídeo desses deixaria mais claro. Entendo que esteja assim. Dizem que saber demais nem sempre é bom, confunde. E até eu considero um grande estudioso. Entendi muitas coisas que falou e concordo em parte. Um abraço e que sua jornada daqui para frente seja abençoada. E me deseja muita paz. É claro que eu poderia fazer isso, poderia seguir essa recomendação do Guilherme Salles. E eu pensei em fazer isso. Mas muita gente ia entender errado. As pessoas se levam a sério demais e levam as outras pessoas muito a sério. Tem muita gente que me segue, que acompanha meu trabalho há mais tempo, que me dá mais importância do que eu mereço. Quem tem importância realmente na sua vida é você. E depois de você, aquelas pessoas mais próximas, seus familiares. Então essas pessoas que me acompanham mais de perto, assim, que acompanham meu trabalho, muitas delas iriam entender que eu tenho agora uma nova proposta e que eu quero conduzi-las a um novo caminho. E definitivamente não é por aí. Eu tenho sim algumas percepções muito claras. Isso já faz algum tempo. Mas esse não é o momento adequado para tratar disso. E tem um outro motivo que eu considero bastante relevante. Eu acho muito importante falar, expor com clareza, com todas as palavras e com todo o sentimento. Falar o que me fez mudar de ideia em relação ao Espiritismo. Isso requer tempo. É muita coisa, é muito material, é muita informação que tem que ser passada. As falhas começam lá na origem, lá no Kardecão. O Kardec muito cedo se convenceu de que tinha uma missão a cumprir. As pessoas adoram ser missionários, adoram ter missão. Kardec achou desde cedo que ele era um predestinado por Deus. E a verdade é que ele não averiguou nada, ele não duvidou de nada. E ele só aceitou como verídicas as comunicações que fechavam com as suas próprias ideias.
É bem possível, e hoje eu me inclino a pensar assim, é bem possível que tudo ou quase tudo não passou de manifestação do subconsciente, tanto das médiuns, aquelas médiuns adolescentes que começaram o trabalho com Kardec, quanto do próprio Kardec. E se eu não tratar disso agora, o assunto esfria na minha cabeça e eu perco a oportunidade. E mesmo sabendo que essas informações podem chocar e desconcertar algumas pessoas, eu gosto da verdade, eu valorizo a verdade e eu acredito que a verdade tem que ser dita. O perfil chamado Conhecimento Espírita perguntou o seguinte: Morel, com todo respeito, só queria te fazer uma pergunta. Faça. Você acredita em reencarnação? Eu acredito que possa haver reencarnação, mas não como uma lei e muito menos como uma coisa obrigatória para todos. E esse é um dos pontos em que o Kardec foi tendencioso. Havia no tempo de Kardec, e desde um pouco antes dele, o chamado espiritualismo inglês, ou espiritualismo anglo-americano, ou ainda moderno espiritualismo. Kardec faz algumas menções a esse movimento nos seus livros. E esse movimento não acreditava em reencarnação, e não acreditava por um motivo muito simples. Os espíritos que se comunicavam nas ruas, reuniões, diziam que não existe reencarnação. Então, alguns espíritos diziam que existe reencarnação e outros espíritos diziam que não existe reencarnação. E o argumento de Kardec foi dizer que os americanos e os ingleses não estavam preparados para certas verdades. Por favor, isso não é uma atitude digna de um pesquisador sério ou de um cientista, como muitas pessoas consideram Allan Kardec. E é impossível que todas as pessoas tenham reencarnado antes, isso é matematicamente impossível. Se você calcular todas as pessoas que já viveram na Terra, segundo as estimativas que nós temos à nossa disposição, soma tudo isso, compara com os 7 bilhões e pouco de pessoas que tem hoje, você vai ver que a maioria da população nunca reencarnou antes. Eu vou tratar desse tema futuramente. O Robert Azevedo pergunta: Caro Felipe, o que dizes de alguns dos teus relatos onde afirmas de tuas experiências espirituais? Então você é um mentiroso também, não, Robert Azevedo? Eu sempre evitei tratar das minhas experiências pessoais justamente por considerar isso muito subjetivo. Eu não tenho como convencer alguém de uma coisa que eu disse que eu vivi, que eu experimentei. E nem acho que isso seja válido. O que eu relatei em vídeo foram algumas poucas experiências de projeção consciente. Eu relatei isso poucas vezes. Isso não tem nada a ver com espírito ou com espiritismo. A maioria dos espíritas não sabe diferenciar um fenômeno anímico e um fenômeno mediúnico. A projeção consciente ou projeção astral não tem nada a ver com mediunidade. Ela é a saída do corpo físico com consciência. Não tem nada a ver com espírito, espiritismo. Eu também já tive visões, trabalhando em grupos de atendimento espiritual. Visões muito nítidas. Mas isso não prova de maneira alguma nem que haja espíritos e nem que eu seja médium. A vidência ou clarividência, ela também é uma faculdade anímica. Não tem nada a ver com mediunidade. Mesmo quando nós vemos espíritos, nós podemos estar apenas captando um pensamento, uma ideia, uma vibração, um sentimento. E a nossa mente é que transforma isso, transforma essa informação, esse sinal, em formas inteligíveis pela nossa consciência superficial. Algo muito semelhante ao que acontece na maioria dos sonhos. O Igor Mota, que me acompanha há bastante tempo, escreve o seguinte: Oi, Morel, espero que veja meu comentário. Como sempre, estou por aqui. Entendo que os vídeos estejam escassos. Estavam. Pretendo voltar a postar pelo menos uma vez por semana.
Entendo que os vídeos estejam escassos, pois você ainda está em processo e isso leva um tempo. O processo mais difícil foi tomar a decisão. A decisão já está tomada, agora tudo é mais fácil. Até lá é mais razoável que não saia falando o que depois possa gerar arrependimento. Afinal, você já é uma pessoa pública dentro desse nicho. O Espiritismo nunca me convenceu com suas explicações matemáticas. A mim convenceu. Algumas vezes elas podem estar corretas, mas em muitas outras não, pois as possibilidades são inúmeras, provavelmente infinitas. É por essa razão que até já tentei me vincular a um centro, mas nunca deu certo porque não concordo com determinados posicionamentos. E é melhor evitar atritos do que ser sempre aquele que faz confusão. Na verdade, nunca fui a um lugar onde pudesse me encaixar. Mas dos lugares que conheço, o Espiritismo é o que acho mais acolhedor. Você sabe muito bem, Morel, que cada um está preparado para algo, limitadamente, incluindo nós, pois somos tão imperfeitos que não poderia ser diferente. O universo, ou provavelmente multiverso, é completamente desconhecido para nós e nos torna insignificantes em relação a qualquer conceito, desde o cultural até o espiritual. Então só tenho um conselho a te dar, que é não se apegar a criticar o Espiritismo, pois, como você mesmo diz várias vezes, para algumas situações seria perda de tempo e energia. Entendo tudo isso que você disse, de determinados conceitos muitas vezes acabarem resultando em efeitos catastróficos para alguém, porém é interessante que você veja que esse mesmo alguém está preparado para esse tipo de limitação e realidade. Isso é controverso, Na verdade, a pessoa está preparada para isso porque é isso que tem à disposição dela. Se houvesse outro tipo de coisa à disposição, quem diz que ela não estaria preparada? Está preparado para esse tipo de limitação e realidade. Não foque em criticar nenhuma religião ou doutrina em específico, meu amigo. Foque em trazer conceitos construtivos e, em vez de mostrar o errado, aponte o certo. Estou inscrito nesse canal, mas desde já deixo explícito que achei o nome infeliz, o nome do canal, Questionando o Espiritismo. Pois você não deveria começar um trabalho falando mal de outro, entende? Não que você nunca vá fazer isso, não tenho interiorizado essa máxima espírita de não criticar. Mas isso não deve ser o foco, deve fluir de forma natural. Entendo que você se calou por muitos anos e provavelmente sente ânsia de apontar aquilo que você nunca pôde dizer. Não é isso. Isso é um processo que vem há algum tempo, fui percebendo falhas há algum tempo. Não me parecia que essas falhas eram graves. Isso explodiu. Chegou a um ponto que as falhas foram tantas que não tinha mais o que manter. É isso aí. Então, apontar aquilo que você nunca pôde dizer, porém não deixe que isso atrapalhe seu foco, que é ajudar quem você puder. Eu te garanto, isso vai ajudar muito mais falando do certo do que criticando errado. E te garanto que se você focar muito nas críticas, você não só irá fazer mal para você mesmo, mas cairá no mesmo erro daqueles que você critica. Espero que eu tenha resumido bem e me manda um aperto de mão. Muito bem, obrigado. O que eu posso dizer para o Igor Mota? Eu agradeço a boa vontade, agradeço a dedicação. Essas pessoas fazem um texto longo assim, porque realmente me consideram um amigo. Então agradeço sinceramente esse conselho, achei ele muito lúcido. Mas como eu já expliquei antes para o Guilherme Salles, isso é uma coisa que eu sinto nesse momento uma necessidade íntima de fazer. Poucas pessoas estão preparadas para fazer isso.
eu tenho essa condição e tenho essa oportunidade, não posso perder. É até uma questão de capacitação e aproveitamento de recursos. Eu entendo o que você quer dizer, a boa intenção, mas há muitas pessoas capacitadas para falar de coisas boas e para demonstrar maneiras de despertar e de vivenciar a espiritualidade. Tem muitas pessoas fazendo isso, pelo menos tentando. Mas tem pouquíssimas pessoas com a capacidade e a oportunidade de esclarecer algumas coisas sobre o espiritismo. E é isso que eu quero fazer agora. É claro que nem tudo são flores. Nem tudo é paz e amor. Se o projeto que me proponho há um tempo, se esse projeto de agora parece uma coisa suja, então preciso lembrar que em todos os setores da vida humana, alguém tem que fazer o serviço sujo. Isso agora pode competir a mim. O Dércio Conceição, que é um renomado estudioso, divulgador do espiritismo, ele diz assim: Morel Felipe, assim nos ensinou Voltaire. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. E assim também nos ensinou Nietzsche. Não há fatos eternos, como também não há verdades absolutas. Não existem fatos ou verdades, apenas interpretações. Que você reprove a conduta de alguns espíritas, isso é compreensível. Mas de uma coisa esteja bem certo: se você foi um espírita, no sentido estrito da palavra, jamais conseguirá deixar de sê-lo, pois aos meus olhos, e como se vê nesse vídeo indicado a seguir, deve estar se referindo ao vídeo de abertura do meu novo canal, jamais alguém consegue deixar de ser espírita depois de ter compreendido o que realmente é ser espírita. Dércio, eu compreendo o que você quer dizer, mas nós somos maiores do que os rótulos que nós assumimos temporariamente. Pense nisso. A Dilma Ferreira diz o seguinte: além de não ser mais espírita, também comecei a questionar a existência de Deus. Dilma, se nós nos acostumamos à ideia do Deus antropomórfico, o Deus bíblico, é muito fácil deixar de acreditar em Deus. Mesmo a ideia de Deus que Jesus nos passa, ela é uma imagem 100% antropomórfica. É um Deus à imagem e semelhança do homem, e não o contrário. Apesar de ser retocado, de ser melhorado em relação ao Deus do Antigo Testamento. E tanto isso é verdade que Jesus chama a esse Deus de Pai, né? Uma figura humana, porque é o que o povo da época podia entender. Hoje nós somos capazes de entender mais do que isso, e no entanto nós continuamos cultivando as mesmas crenças daquele tempo. Deus existe, não da forma como nós imaginamos, ou da forma como nós gostaríamos que ele fosse, mas existe. Também não o Deus descrito por Kardec, aquele Deus infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Esse é o Deus que Kardec gostaria que existisse, como cristão fervoroso que ele era. Somos nós que criamos essas expectativas. É a nossa mente que quer tudo certinho, tudo organizadinho, tudo ordenado, tudo compartimentado. A vida não é assim. Se em vez de especular sobre a criação do universo, sobre a vida em outros planetas, se nós aprendêssemos mais sobre a mente, seria muito mais produtivo, nós viveríamos muito melhor. Nós compartilhamos uma mesma mente. Todos somos um. Cada um de nós é apenas um ponto de uma mesma mente, uma manifestação de uma mesma mente. Cada um de nós vibra em determinada frequência
E é isso que nos diferencia uns dos outros. Mas o fato é que nós somos um. O Júnior Dória, talvez seja Doréia, mas acho que é Dória, Júnior Dória. Morel, já me inscrevi no seu novo canal. Quero continuar observando o resultado dos seus estudos. Sempre busquei um canal de críticas ao espiritismo. A princípio me surgiu uma pergunta. Você desacredita toda a obra de Chico Xavier? Você não concorda que entre opiniões pessoais exista realmente obras em que o Chico realmente psicografou? Como no caso dos relatos das famílias que juram ter se comunicado com seus queridos falecidos por meio do médium Chico Xavier. E o fato de Chico Xavier não ter se aproveitado da sua fama num sentido econômico, isso não é prova de um ser um pouco mais evoluído? Não, Júnior. Para mim não. Para mim isso não prova nada. Por que que não? As pessoas sempre argumentam, os espíritos argumentam essa questão do dinheiro. Ninguém, o espírita não se locupleta financeiramente. Acontece que o dinheiro é apenas uma motivação possível. Lendo as biografias do Chico, nós notamos que ele foi uma criança triste, uma criança carente de afeto. Chico não teve afeto na infância, na adolescência. Chico perdeu a sua mãe muito cedo, Chico apanhava da madrinha. Chico era muito delicado, num tempo em que não era conveniente que meninos fossem delicados. Chico era visto como louco pelos seus próprios familiares. Eu acredito que o Chico Xavier tivesse poderes paranormais razoavelmente desenvolvidos, mas eu não acho hoje que ele fosse médium, não acho mesmo. Eu acredito que ele tenha desenvolvido algum distúrbio. Um psicólogo, talvez, diagnosticaria o Chico Xavier hoje como o portador do transtorno dissociativo de identidade. A questão da comunicação com entes queridos, através das cartas psicografadas, isso a mim nunca me convenceu. Nunca. E eu leio isso desde a adolescência. O próprio Valdo Vieira disse que aquilo era quase tudo combinado. Claro que o Valdo não goza de grande... não é muito querido no meio espírita, né? Mas a verdade é que a maior parte dessas cartas trata de generalidades. Acho que mais de 90% delas começa com querida mãezinha. Quando a pessoa quer acreditar, ela acredita. Há casos em que os supostos falecidos davam alguns detalhes desconhecidos pela pessoa que ia em busca de mensagem. Isso é o caso, por exemplo, da atriz Nair Belo, que tornou Chico ainda mais famoso. Mas apenas na quarta visita dela a Uberaba foi que ela recebeu a carta. Vamos combinar que isso é tempo mais do que suficiente para que o Chico soubesse alguma coisa para convencê-la e para consolá-la. E aí surge a inevitável pergunta: mas então o Chico estava mentindo? Quem está perguntando mesmo? É o Júnior. Júnior, tu nunca mentiu, Júnior? Eu já. Todo mundo mente, todo mundo sem exceção. Tu já mentiu, tua mãe, teu pai, tua avó, todo mundo mente. Até Jesus mentiu. Está lá em João capítulo 7, versículos de 8 a 10. Por que o Chico não mentiria? Ainda mais que era por uma boa intenção, uma causa nobre, consolar uma mãe aflita. Nós não mentimos para uma criança quando seus pais morrem numa tragédia? Diz que o pai e a mãe foram viajar? Por que é tão difícil aceitar que o Chico era um ser humano como nós? Ele dedicou a sua vida a uma causa, mas ele não deixou de ser um ser humano como nós. Essa aura de santidade do Chico, isso foi cuidadosamente construído por ele em parceria com a FEB. Leon Oliveira também me acompanha há bastante tempo. Ele diz o seguinte: eu posso estar errado, mas as coisas não parecem estar sob o controle da espiritualidade. É muito cômodo dizer que pessoas sofrem porque é resultado de karma.
E não sei se isso é cômodo, eu acho que não é comodismo, Leão, eu acho que isso é porque parece uma boa explicação. Eu não vejo motivos para uma mãe ou pai de família que desde jovem sempre batalhou honestamente, adquirir uma doença que o fará agonizar por meses no hospital, sentir dores excruciantes e ficar implorando para morrer, ou por um milagre de um suposto ser superior que não dá a mínima. Se essa pessoa fez merda numa suposta vida passada, ora, não existe perdão? A pessoa já vive uma outra vida e honestamente vive fazendo o bem. O amor não cobre uma multidão de pecados? Mas não. Enquanto as pessoas de bem se fodem, ladrões, estupradores, assassinos, pedófilos e traficantes têm saúde de aço. Nenhuma gripe essas desgraças pegam. Se eles levam um tiro no coração ou na cabeça, sobrevivem quase sem sequelas. Mas experimente ver o que acontece quando uma pessoa de bem leva um tiro no dedo do pé. Morre, e a morte nunca é rápida, é sempre torturante. Tá meio pessimista demais. Ele termina dizendo, vai entender a política divina. E realmente, dependendo do ponto de vista, tudo pode parecer muito injusto, né? Leon, algum tempo atrás, eu pegaria esse teu escrito aqui, esse teu comentário e responderia ponto por ponto, ia publicar no meu site Espírito Imortal, né? Resposta aos leitores. Porque a doutrina tem resposta para tudo isso. Essas respostas não são verdadeiras, mas num primeiro momento elas convencem. Realmente nada é tão certinho como Kardec imaginou. Kardec imaginou tudo certinho. Kardec viveu na França, influenciado diretamente pelo positivismo de Auguste Comte. Eu acredito que o nosso controle está na mente. A mente é como um programa de computador. Ou como um jogo, se quiseram, para fazer uma analogia mais simples. Algumas pessoas aprenderam a jogar, outras não aprenderam. Tudo passa pelo controle da mente. E o fato é que todos nós estamos interligados. Nós somos um só. Então nós dependemos uns dos outros, temos que nos ajudar. O primeiro comentário deste canal, não só o primeiro comentário, como o primeiro inscrito deste canal, é o Rafael Gasparini Moreira. O comentário é muito longo para me ler aqui, então vou ler apenas 2 trechinhos. Numa parte ele diz assim, será que o Chico deveria tornar-se aos nossos olhos uma pessoa má, capaz de sequestrar, isso porque eu disse que o Chico sequestrou Humberto de Campos, sequestrar um autor e usar o seu nome em uma obra apócrifa, só porque psicografou algumas obras ruins? Ele está se referindo ao livro que eu comentei, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pior livro espírita de todos os tempos. O fato de a obra ser ruim macula tudo de bom que ele eventualmente produziu? Não. Eu acho que essa obra é sim muito ruim, mas ainda acho que foi também uma obra psicografada. Eu vou tratar disso a partir da próxima semana. Mas que o Chico se apossou de Humberto de Campos, isso é um fato. Uma coisa é rejeitar... Ele continua aqui. Uma coisa é rejeitar as especulações sobre a física do mundo espírita, que eu estou de pleno acordo. Mas outra é rejeitar também o mundo moral espírita não conhecível, mas esperado, o que particularmente não concordo. Acho que não convém, por causa de algumas maçãs podres, jogar fora todo o cesto. Eu não acredito, como o Rafael cita aqui, num mundo moral espírita. Eu acredito numa influência dessa corrente de pensamento num determinado tempo e espaço. O que você chama de mundo moral espírita, eu vejo como um conjunto de dados, ou um conjunto de influências, capazes de alterar o funcionamento do programa, que é a nossa mente. É como um plugin. Se você instala um plugin no seu programa,
no programa principal que você está usando, esse plugin adiciona recursos e funções a esse programa. Então é isso. Comentei, aliás, respondi a alguns dos comentários que eu recebi. Peço desculpas por não poder responder a todos. Agradeço de coração por aqueles que me parabenizaram, que se mostraram preocupados comigo, aqueles que acham que eu estou obsediado prometeram orações. Tudo bem, tudo bem. E então, muita força e paz para você.